O Brasil tem 215 milhões de habitantes. Desses, existem 6 bilionários que poderiam gastar R$ 1 milhão por dia durante 40 anos. Eles têm mais riqueza que metade da população reunida. Enquanto isso, cresce o número de gente em situação de rua. De 2019 para 2022, aumento de 38%, para quase 282 mil pessoas. Será que agora, com o mercado financeiro aplicando o ESG, a desigualdade social pode diminuir? Vamos perguntar a uma estudiosa dessa questão, a Ana Lúcia Mello, diretora do Instituto Ethos. O ASG, o ESG, ele tem essa força que é no papel que as empresas têm, né, no lugar que elas podem exercer, fazer com que a transformação aconteça, né? Então, melhorando as condições de vida de um trabalhador, ela com certeza vai gerar impacto no local, no território que aquele trabalhador atua. E conhecer um banco com linhas de crédito para os mais necessitados, quase uma contradição. Quem nos conta é o CMO Pablo Gomes. O crédito, ele viabiliza para que a pessoa escale, que ela multiplique essa potência dela. Imagina quanta gente tem de renda por mês e coloca 15% a mais, que você não teria se alguém não olhasse para você como você é. Respeitasse você, a sua história e começasse te dando crédito, dando o primeiro passo na confiança que talvez você não tenha isso no mercado financeiro. Esse é o momento do Foco ESG. Oi, muito obrigado por escolher a gente como a sua fonte de informação sobre esse tema que talvez seja um dos mais relevantes quando se fala em ESG no Brasil. Tem até um termo surgindo aí, né? Um ESG à brasileira, que seria mais preocupado com o pilar S do ESG. E a gente sabe o porquê, né? Mas vamos conversar mais sobre isso, entender a situação e quem sabe algumas soluções. Já estão aqui comigo os convidados. Bem-vinda, Ana. Olá, Pablo. Um prazer estar aqui com vocês. Que bom que você veio. Muito obrigado, meu xará. Olá, meu xará. Obrigado pelo convite de poder estar aqui e participar com vocês. Queremos saber das experiências de vocês, os conhecimentos que vocês têm, né? Vamos compartilhar isso com o pessoal de casa. Aliás, no carro também, hoje em dia, né? Hoje em dia se ouve, se vê em qualquer lugar. Mas para que todo mundo entenda o que é importante a gente fazer, enfim. Vamos começar com aquele nosso panorama para a gente entender. Ana, dados do Brasil são alarmantes, né? Para começar, já é realmente um dos países mais desiguais. Na América Latina é o mais desigual. E o pior é que a gente nunca viu uma evolução, né? Nem de um IDH, por exemplo, aquele Índice do Desenvolvimento Humano, no Brasil ele não evolui. Né? Quais são as principais mazelas desse Brasil que não avança? Eu acho que a principal mazela é o fato de a gente ter naturalizado essa desigualdade, né? A gente fala e de alguma maneira a gente ainda como sociedade, né, não conseguiu encontrar um caminho de resolução, né? E aí, para piorar, a gente teve uma pandemia que veio e agravou essas desigualdades, né? A questão do acesso à renda, empregos, né? Muita informalidade, a questão, né, de a diferença como mulheres, negros, as próprias pessoas com deficiência, né? De alguma maneira foram sendo afetadas e mais afetadas com a realidade da pandemia, né? Então, entendo, né, e falo também em nome do Instituto Ethos, a gente entende que tem uma perspectiva e uma possibilidade de sairmos desse lugar, né? Mas, infelizmente, ainda é uma realidade bastante significativa no Brasil, né, que há uma concentração de renda numa determinada faixa da população e há uma necessidade de a sociedade como um todo olhar para isso, para que a gente consiga encontrar soluções. Inclusive, eu tenho alguns dados justamente sobre o que você falou. Olha só, antes da pandemia, 1% da população tinha 46% da renda nacional.
Depois da pandemia, esse 1% tinha 49% da renda. Aumentou. E aí, para você ter ideia, né, de quem são esses aí 1%, eles têm mais da metade de todo o patrimônio brasileiro. 1% do Brasil. No mundo tem diferenças assim também, ou não é Brasil e só? A gente encontra, né? Hoje a gente está no momento do capitalismo de maior concentração, então não é um fenômeno só no Brasil, mas no Brasil, a gente, em função da nossa história, de todos os problemas, né, do processo de colonização, do processo pós-abolição da escravatura, tudo isso, né, impacta essa desigualdade, né? Então, a pobreza ainda no Brasil ela é bastante grande, o que é diferente em outros países, né? Mas essa realidade da concentração de renda é um problema mundial. E, inclusive, o Pablo, né, em campo, até a gente pode falar, nesses atendimentos que faz, percebe muito, né, como o brasileiro, inclusive, consegue se virar quando, às vezes, nem renda tem. É. E é interessante que, às vezes, a gente escuta as pessoas falando de levar a educação financeira para quem está em situação de vulnerabilidade. Mas você imagina uma pessoa que tem 3 filhos e ela tem uma renda instável, naquele mês ela tirou R$ 800, ela passa o mês. Sim. Então, quem somos nós para conhecer de controlar dinheiro e saber usar dinheiro perto de quem usa por necessidade? Querer dizer para ele que tem que economizar sempre 10% no mês. Pois é. Guardar. E até mais do que isso, eu entendo que eles têm mais para ensinar a gente de como gerenciar pouca renda para passar o mês com uma família de 5, 6 pessoas. Essa manobra é um talento do brasileiro, né, Ana? É um talento, é aquilo que a gente hoje fala bastante de potência, né? A potência que a população tem, essa nossa característica multidiversa, multicultural, né? Eu entendo que tem a ver com isso, assim, né? Diante de uma necessidade dura, né? De sobreviver, de se reinventar, as pessoas conseguem encontrar modelos, soluções e formas, né? De lidar com essa realidade. Mas, inclusive, o Instituto Ethos, de que forma que vê, né? Como é que a gente poderia finalmente começar esse trabalho para que as pessoas tenham mais oportunidades, condições, a gente vá conseguir diminuir isso lá na frente? Sim, o Ethos é uma organização da sociedade civil, né, que trabalha especificamente com empresas, né? A gente fez essa escolha há 25 anos, né, de buscar fazer com que as empresas sejam parceiras na construção de uma sociedade sustentável e justa. Né? E aí o que é bacana da missão do Ethos é essa visão de justiça social, né? Como as empresas podem atuar influenciando lideranças, o nosso movimento, na verdade, né, de empresas pode influenciar as lideranças empresariais, o público interno, nessas diferentes relações, né? Então eu vou te citar um exemplo. Hoje a gente fala do papel da empresa no fortalecimento do empreendedorismo negro, do empreendedorismo feminino. Então, há caminhos possíveis, né, de desenvolvimento sustentável, que levem em conta as características da realidade local, né? Então, o Pablo falando dessa questão, né, de pessoas em vulnerabilidade, há iniciativas, há soluções, há o estabelecimento, né, de uma proposta de negócios sociais, né? A criatividade ela acaba sendo uma grande aliada para que as empresas consigam contribuir na solução de problemas sociais, né? Não que as empresas sejam as únicas responsáveis por isso, né? Mas a gente entende que tem um caminho ali que pode ser desenvolvido por elas. Mas esse é quase que um propósito do ESG mesmo, né, Ana? Acho que não tem nem problema a gente falar isso. É verdade. Que é justamente não colocar todo o peso sobre o poder público. Lógico que ele tem que criar parâmetros para isso, leis até às vezes, né? Sim. Mas é com o poder privado junto nesse compromisso para poder mudar, né? E inclusive a empresa pode fazer isso quase que apenas com remuneração. Pode fazer, né? A gente hoje
talvez há 40 anos, há 30 anos, as pessoas falassem com muita naturalidade que o papel das empresas, a função social das empresas era gerar empregos e pagar impostos, né? É. Isso era a máxima. Aham. Hoje a gente entende que as empresas elas podem ter um papel de ativismo, né, de protagonistas dessa mudança, né? Então, o ASG, o ISG, ele tem essa força que é no papel que as empresas têm, né, no lugar que elas podem exercer, fazer com que a transformação aconteça, né? Então, melhorando as condições de vida de um trabalhador, ela com certeza vai gerar impacto naquele no local, no território que aquele trabalhador atua, né? Trazendo, contratando, por exemplo, né, empresas que atuam numa determinada comunidade, num determinado território, que trabalhem para trazer essas pessoas, formá-las, incluí-las ali no quadro, né, de colaboradores, de empregados, tudo isso gera essa possível mudança, né? E aí você tocou nessa questão da remuneração, ela hoje é uma tendência, né? Então, o que de fato a empresa pode fazer que vai ter um impacto significativo, né? É olhar para uma remuneração justa, olhar para a questão da equidade, né, salarial entre homens e mulheres, olhar para esse tempo, né? Tem algumas empresas fazendo essa avaliação. Quanto tempo leva para uma mulher ascender dentro da empresa, né? Muitas das vezes é muito mais tempo, é o dobro do tempo de que um homem com o mesmo background que a mulher, né? Então, rever isso, repensar as políticas internas, repensar os processos, né, de avaliação de desempenho, tudo isso vai fazendo com que as mudanças possam ser mais eficazes. E finalmente entender que não vai fazer isso só para impressionar e para Sim. fazer parte do movimento ESG. Perceber que com um tempo que nem precisa ser longo, até pode ser de curta duração, ele vai ter benefícios com esses colaboradores mais satisfeitos, Exatamente. que se sentem num ambiente justo, Sim. né? Tanto as empresas com os colaboradores, tanto essas também que prestam serviços a empresas e às pessoas também estão mudando muito o parâmetro, inclusive essa na qual o Pablo representa, uma das primeiras fintechs financeiras, no caso, então, né? Só que com viés social. E aí é quase que uma contradição, né? Se a gente pensasse nisso há 10 anos. Como é que eu estou inventando um negócio para emprestar dinheiro para quem não tem como pagar? Hein, Pablo? Como é que isso começou? Interessante você falar sobre isso, porque a empresa foi fundada inspirada num projeto no Quênia que utilizava dados alternativos para conseguir viabilizar o crédito para quem era invisível para o sistema financeiro. E aí veio para o Brasil com essa ideia e desenvolveu, estamos há 8 anos já aqui no mercado, com o nosso porquê de existir, ele é muito simples. Você falou, parece que a gente trabalha junto. Sobre a potência da pessoa, da potência que nós somos enquanto brasileiros e o tamanho das pessoas que a gente tem aqui que estão em situação de vulnerabilidade é muito grande. Então, o crédito, ele viabiliza para que a pessoa escale, que ela multiplique essa potência dela. Pensa naquele exemplo que a gente estava dando de quem toca a vida com R$800, se a gente libera para essa pessoa 60, 70, 100 reais, a gente está falando de aumentar em quase 15% o que ela tinha de renda. Então, traz para a nossa vida, imagina quanto a gente tem de renda por mês e coloca 15% a mais, que você não teria se alguém não olhasse para você como você é. Respeitasse você, a sua história e começasse te dando crédito, dando o primeiro passo na confiança que talvez você não tenha isso no mercado financeiro. E aí aquilo a gente te empresta um pouco, você paga, a gente te conhece, a gente aumenta seu limite, você me paga de novo e daqui a pouco você está realizando o sonho. Porque a gente cria o histórico junto, começando com R$35. Pois é. Como pode? R$35 a gente consegue encontrar uma forma de te emprestar esse dinheiro para te dar esse fôlego. E, às vezes, até quem está no mercado financeiro pode ficar com dúvida, né? Pensando sobre o score
Talvez você também É já ouviu verdade. falar sobre, né? A avaliação que fazem sobre você para te emprestar, financiar. E como é que vocês, né, usam esse mecanismo? Porque se for fazer pelo score comum, Banco Central e tudo mais, vai demonstrar provavelmente que essa pessoa não tem condição. Se você olha o que tem de normal, é difícil você identificar a capacidade de pagamento dessa pessoa. Porque a renda dela é Sim. instável, tem mês que ela trabalha, não tem... 50% da nossa base de clientes é autônomo. E como que um autônomo comprova a renda dele para ele fazer um financiamento no banco? Muito difícil, né? Então, a gente usa dados alternativos. A gente dá mais chance para as pessoas, para que elas sejam aprovadas. E por isso a gente aprova 3 vezes mais do que qualquer outra empresa que tem no mercado. E aí então começa baixinho e a partir disso então se forma um relacionamento com essa pessoa. Que Perfeitamente. também acaba sendo, né, Ana, parte do ESG, porque se faz então uma escutativa. Exatamente. É caso a É caso, isso. né? Entender o que ele realmente É. precisa, como é que ele poderia fazer, lança de uma vez, né? No caso, faz esse empréstimo para ver o que é e vai conhecendo e fazendo um relacionamento. E aí, se por acaso de primeira perdeu pouco. R$35, Perfeito. como você É disse, isso. É isso. né? E a partir disso evolui. Você veja, a gente respeita a história da pessoa, porque se você hoje tentar, você pode até quem está ouvindo a gente pode fazer um teste. Tenta pegar R$100 emprestado numa instituição financeira que você não tem conta. É muito difícil porque é muito caro emprestar R$100. E pelo fato da gente ter desenvolvido inteligência artificial há muitos anos atrás, muito antes de estar em voga como está agora, a gente se esforçou muito para conseguir te avaliar e saber que o que você precisa é de R$50. E aí eu não te superendivido. Se você chega no banco e você passar no score pedindo R$100, vai vir um limite para você de 1.000. Você vai usar os R$100 para o que você queria, agora você tem 900 para gastar. Porém, depois você tem 1.000 para pagar. Então, o que a gente fez? A gente vai ali e fala, olha, o Pablo, ele consegue me pagar R$100 sem se enrolar. O nosso sistema consegue saber isso. E ele vai lá e te empresta 100. Aí você paga. Eu falo, cara, o Pablo, eu vou emprestar R$100 pro Pablo de novo. Aí você paga, agora eu vou te emprestar 120. Você pagou 120. Agora eu vou te emprestar 150. E aí eu já tenho 6 meses de relação com você. Então, quando você vai reformar a sua casa, quando você quer comprar um móvel, você quer comprar uma banca nova para você vender seu bolo. Você quer mexer no seu carro que você vende um cachorro-quente. Eu já te conheço há 6 meses. Eu não preciso que você comprove a sua renda, porque você pega dinheiro comigo e paga todo mês. Aí eu consigo te fazer um ticket maior. Entende? Que você dificilmente conseguiria criar este relacionamento com uma outra instituição financeira que só usa os dados comuns de mercado. Por isso a gente vai em dados alternativos e uso de inteligência artificial para conseguir achar o seu ticket. E isso demonstra como realmente essa sustentabilidade, o ESG só funciona com todas as pontas trabalhando, né? Sim, e essa visão de ganha-ganha, né? Essa visão de que é possível construir modelos que sejam mais ajustados à realidade de uma determinada população, né? Eu fiquei aqui te ouvindo, assim, vocês estão, né, desenvolvendo ali num nicho, é um negócio, né? E você está gerando um impacto social muito positivo, né? Então, esse é o mindset do ESG, né? A necessidade de pensar, claro, né? As empresas precisam gerar lucros, né? Gerar valor para os seus negócios, isso é inegável, é inerente, né? À atividade empresarial. Mas é possível você conciliar, né, essa visão de ganho para a organização, mas também ganho para a sociedade. Interessante esse gancho. Desculpa. Pode falar. Interessante isso que você falou de ganha-ganha. O nosso jeito de olhar o cliente é de confiança mútua. A gente dá o primeiro passo, só que também, como eu resolvi um problema para você, quando chega na hora de pagar as faturas que você não consegue pagar todo mundo, você também me prioriza. Porque você sabe que você pode contar comigo. É como se fosse na venda.
Sabe, eu cresci numa Coab, não é? Então tem a venda lá na Coab que te vende fiado. Você vai lá e você pega um saco de arroz, aí você paga. Na próxima, o dono da venda vai te vender um arroz e uma lata de óleo. Aí você paga. Um dia ele vai deixar você fazer uma compra da semana. Confiança mútua, criou-se essa confiança. E a gente levou isso em larga escala porque a gente usa tecnologia e escuta cada pessoa. Eu sei quando você precisa do arroz e quando você precisa do arroz e do óleo. É verdade, é uma relação realmente É relação confiança mesmo, constrói. porque não é só a confiança de quem provém isso, mas também daquele que conta com você, não quer te decepcionar, né? Perfeitamente, é mútuo, Não, é eu vou pagar interessante. para ele, porque no próximo vez eu sei que ele vai me ajudar também. Eu sei que eu posso contar com ele. Tá Ele eu vou garantido. pagar porque ele não me deixa na mão. E a gente constrói uma história. E é muito interessante isso tudo, né? Porque o ESG, inclusive, é interessante por isso, né? A gente começa a conectar, né, ideias, assim. E a gente estava falando sobre como é importante ver de uma maneira diferente, você até usou a palavra mindset, porque muitos empresários ficam confusos com o ESG nessa descrença, né, de que pode ser algo que vai trazer ainda para ele lucro, né? E sim, pode trazer quando a gente forma novos mecanismos. E a gente está falando de algo muito grandioso, que é o capitalismo. Sim. Que a partir de agora, então, é um capitalismo consciente que tem que funcionar. Né? Que é esse que o Pablo estava dando exemplo. Que é o capitalismo que também vê as pessoas. Né? Porque o problema do capitalismo era esse, né? De só números e não sabe o que está acontecendo na realidade. E agora no consciente não, tem também quase que sentimento, né, Ana? É no sentido de que para uma maior sustentação, né, a gente verifica em diferentes áreas que o modelo que veio sendo construído até o momento, ele não é o mais adequado, né? Quando a gente fala da questão das desigualdades, o que a desigualdade significa também para a sociedade, né? A questão da erosão da coesão social, a questão da ampliação da violência, tem uma série de consequências, né, de um modelo econômico que foi sendo fomentado por um tempo, que hoje, né, a nossa geração percebe que é possível pensar diferente e propor soluções diferentes, né? E aí o ESG entra como essa proposta, né? Eu estou gostando muito de você falar dessa conexão, né? Porque o ESG ele depende, né? A governança influencia o impacto social que a empresa tem, a governança influencia as medidas de impacto também nas questões ambientais, o social influencia o ambiental influencia o social, né? E é importante a gente enxergar isso de uma forma mais interligada, né? E também olhar para resultado, né? Não contradizendo o que eu disse antes, né? É importante pensar em lucro, né? Mas é também importante pensar em longo prazo, né? Eu acho que o grande desafio hoje é do imediatismo, do resultado de curto prazo, e isso tem mostrado que não é a solução, né? Que a gente precisa de outros caminhos e a gente precisa de uma relação, né? De compreensão das reais necessidades, né? O que é diferente aqui no Brasil, na Ásia, na África, ou mesmo vizinhos aqui da América Latina, mas é importante que haja essa maior consciência dos empresários, assumir esse papel de ativismo, né, de responsabilidade mesmo com a sociedade na qual as empresas atuam. Uma responsabilidade com a sociedade que vai acabar trazendo algo de bom para você também, né? É o ganha-ganha. E acredito que você ficou curiosa sobre uma situação do modelo de negócio no qual o Pablo representa, que de 5 milhões de clientes desses, né, de baixa renda, taxa de inadimplência. A nossa taxa de inadimplência, por a gente fazer negócio com as pessoas através de uma relação de confiança, a nossa taxa de inadimplência é totalmente controlada.
A gente, naturalmente, toda empresa de Sim. crédito, ela tem inadimplência, mas a gente está no mercado há 8 anos. Se a gente não tivesse o controle e a experiência que você tem, o fundador da empresa faz isso tem 30 anos já. Então, tem muita gente que sabe o que está fazendo, que consegue emprestar para aquele que tem capacidade de pagar. E pelo fato da gente não te super endividar, eu mesmo não me prejudico. Eu vou emprestar para você aquilo que eu sei que você vai me pagar. E assim a gente vai controlando a inadimplência. Como o nosso público tem instabilidade de renda, né? Alguns em situação de vulnerabilidade, eventualmente acontece de ficar devendo a gente. E tá tudo bem. O nosso approach, né? O jeito que a gente trata isso é: me paga para eu voltar a te emprestar. A gente não coloca a pessoa de castigo, sabe? E você não vou mais te emprestar o dinheiro. Ela me pagou, no outro dia o crédito dela está liberado de novo. Porque a gente sabe que isso faz parte da vida, é do dia a dia de quem está em situação de instabilidade, de vulnerabilidade. Vocês têm noção de que o próprio negócio de vocês, se ele der muito certo, e se toda a pesquisa que a Ana faz no Instituto Ethos, né, tenha também muita influência e dê resultado, o teu negócio não vai mais existir? Porque não vai mais ter gente precisando. Ah, sim. Mas aí sabe o que a gente faz? Queria outro. Não, a gente cresce junto com as pessoas. É Porque verdade. quando chegar lá, o crédito, ele sempre vai viabilizar você conquistar um sonho. O crédito sempre vai viabilizar você dar um outro passo. E a gente vai estar lá. Pode contar com a gente. Legal o teu objetivo. Ana, também queria que tu comentasse para a gente fechar. Alguém, né, como uma estudiosa, né, da nossa sociedade, algo que você gostaria muito de ver acontecer. São vários sonhos, né? Eu acho que vários desejos, assim, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, o conceito mais conhecido, reconhecido, fala do impacto das decisões de hoje no futuro, né? E aí eu gostaria, assim, né? Eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos. Eu gostaria de um mundo mais justo, né? De um mundo em que eles consigam ter a segurança de que as coisas estão num caminho melhor, né? Hoje eu já não consigo, e acho que nem é o caso, né, de ter um modelo perfeito, um mundo perfeito, né? Mas a gente conseguir construir bases de maior equidade, de maior justiça, de um mundo que possa ser bem vivido, né? A gente experimentou o que foi a pandemia, o isolamento, anos tristes, eu acho que para nós, né? Então, que essas vivências mais negativas consigam gerar uma consciência para um mundo melhor, né? Não aquele mundo cor-de-rosa, mas um mundo em que as pessoas consigam, né, exercer as suas potencialidades, consigam encontrar oportunidades, consigam viver, né, de uma forma digna. Acho que esse é o meu desejo. Compartilho e, inclusive, até digo que menos obstáculos para sonhar. Não é? É verdade. Porque numa realidade de um país que tem tanta injustiça, você sonha já desacreditando às vezes. Sim. Né? Isso é bastante triste. Isso tem que mudar. Ana, Sim. muito obrigado pela tua Obrigada. disposição, participação e conhecimento. Foi um prazer estar aqui com vocês. É muito bom poder conversar sobre esse assunto. Parabéns pelo teu trabalho e também, Pablo, pelo negócio, né? E que seja muito próspero. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Prazer em te conhecer, Ana. Prazer. Aprendi bastante. Obrigado você, Pablo. Então a gente se vê nessa agenda pela sustentabilidade do planeta. E para você não perder nada, lá no YouTube, clica no sininho. Aí você vai ser avisado sobre os nossos novos conteúdos. Não só do Foco ESG, também de outros programas do SBT News. E siga a gente nas redes sociais. A gente se vê aqui na SBT.